Imagine isso. Você entra em uma sala cheia de gente, todos sorriem, todos cumprimentam, todos parecem te respeitar, mas você sente algo estranho. Como se cada aperto de mão fosse um movimento ensaiado, cada elogio uma moeda falsificada. Eles te admiram, mas não ousam se aproximar demais. Eles te reconhecem, mas não te pertencem. Eles sabem o seu nome, mas não sabem como te ferir. Agora, pare e pense. Quantas pessoas você conhece que são verdadeiramente intocáveis? Não fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, socialmente. Gente que não vive com medo de cancelamento, rejeição ou traição. Pessoas que, mesmo cercadas de inimigos, andam em paz. Homens e mulheres que podem dizer o que pensam, fazer o que desejam, sem implorar aprovação, sem negociar sua alma. Essa é a condição mais rara da existência moderna: ser intocável. Mas aqui está o paradoxo. Vivemos na era da liberdade, da expressão, da autoafirmação, e ainda assim nunca estivemos tão expostos. Um deslize e você vira piada. Um erro e seu valor evapora. Uma palavra errada e sua reputação derrete como gelo ao sol. Você não é mais dono de si. É um escravo do olhar alheio. E o mais perverso, isso não vem de fora. Você mesmo entregou suas armas. Você se domesticou. Você se podou. Você se traiu. Pela ilusão de aceitação, você virou previsível. Pelo medo do conflito, você virou fraco. Pela obsessão com o pertencer, você esqueceu como se proteger. E é aí que entra Maquiavel, não como um mestre da manipulação. Isso é o que os ignorantes dizem, mas como um cirurgião da alma humana. Ele não te ensina a ser cruel, mas a ser lúcido. Não a trair os outros, mas a parar de se trair. Ele sabia o que poucos têm coragem de encarar. Quem não impõe respeito, colhe desprezo. Você quer ser amado, todos querem, mas o amor sem medo é inútil. O respeito sem distância é frágil. A gentileza sem estratégia é suicídio. Maquiavel entendia algo que o mundo moderno esqueceu. O poder verdadeiro não está em dominar os outros, mas em tornar-se impossível de ser dominado. E aqui está a pergunta que te persegue desde que você começou a ler isso. Você é intocável ou apenas invisível? Pare e analise. Você é do tipo que agrada a todo mundo e mesmo assim não é levado a sério? Você evita o confronto e mesmo assim acaba sendo humilhado nas entrelinhas? Você oferece sua lealdade e em troca recebe silêncio? Você dá acesso emocional, mas não recebe o mesmo em retorno? Você quer ser visto como forte, mas vive com medo de desagradar? Quer ser respeitado, mas sua voz treme quando precisa dizer não? Quer conquistar, mas mendiga migalhas de atenção? O que Maquiavel te diria? Ele não passaria a mão na sua cabeça. Ele não diria que o mundo é injusto. Ele diria que você não entendeu o jogo, que você entrou desarmado em um campo de guerra, que você confundiu ser bom com ser bobo, que a sua gentileza é usada contra você como uma lâmina afiada. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho? Não um caminho fácil, nem confortável, mas um caminho real, um caminho que Maquiavel traçou séculos atrás, um mapa para se tornar intocável, não por força bruta, mas por lucidez, não por gritar mais alto, mas por ver mais fundo, porque o que te torna vulnerável não são os inimigos, mas os desejos não resolvidos, as carências não tratadas, a sede de aprovação que você esconde atrás de um sorriso. E só quando você entende isso é que pode começar a se libertar. Mas cuidado, o processo não é bonito. Você vai ter que olhar para partes de si que preferia negar. Vai ter que questionar o que chamava de bondade, moral ou ética. Vai ter que encarar que, às vezes, se proteger exige ser temido. Sim, Maquiavel não é para os fracos, mas talvez, só talvez, você esteja cansado de ser fraco. E se for o caso, essa jornada é para você.
Nos próximos minutos, vamos mergulhar na raiz invisível do seu sofrimento. O porquê de você não ser respeitado. O porquê de ser preterido. O porquê de, mesmo tentando tanto agradar, acabar sempre sendo ignorado. Você vai entender que o mundo não responde ao seu coração, responde à sua presença. E se você quiser se tornar verdadeiramente intocável, vai ter que reaprender a ser temido sem ser odiado, desejado sem ser usado, amado sem ser domado. Mas antes, você precisa olhar para a doença silenciosa que te impede de ser livre. Ela não está fora, ela está dentro. E agora vamos encará-la de frente. Você cresceu ouvindo que deveria ser bom, que gentileza gera gentileza, que quem dá amor recebe amor, que ser justo é suficiente para que o mundo seja justo com você. Mas a realidade, dia após dia, foi quebrando essa ilusão com violência sutil. As pessoas que você ajudou desapareceram quando você precisou. Aqueles a quem você foi leal te traíram sem remorso. E os que você mais tentou conquistar te usaram e depois te ignoraram. Você começou a se perguntar: o que há de errado comigo? E a resposta é dolorosa. Você foi educado para ser aceito, não para sobreviver. Treinado para ser agradável, mas não preparado para ser respeitado. Você foi condicionado a buscar aprovação externa como se ela fosse oxigênio. E o pior, você acreditou que isso era virtude. Segundo Carl Jung, aquilo que você reprime torna-se sombra. Tudo que você nega em si, sua agressividade, seu egoísmo, sua frieza estratégica, vai se acumulando no inconsciente. E um dia, cobra o preço. Você foi treinado para acreditar que força é feiura, que estratégia é manipulação, que frieza é crueldade. E assim você amputou as partes de si que o fariam soberano. Ficou só com a bondade, uma bondade castrada, domesticada, submissa. Uma bondade que agrada, mas não impõe, que acolhe, mas não comanda. Maquiavel, diferentemente dos moralistas, não pintava o mundo como deveria ser. Ele descrevia o mundo como ele é. E no mundo real, o mundo do poder, da influência, das relações humanas cruas, aquele que só é bom, sem ser temido, é devorado. Ele dizia: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Não porque o medo seja mais nobre, mas porque o medo é mais confiável. Amor muda, amor trai, amor depende de humor, de interesse, de momento. Mas o medo segura a mão do traidor. Maquiavel via a política como espelho da alma. E talvez, nesse espelho, você esteja vendo agora a imagem mais desconfortável. A sua própria impotência diante dos jogos de poder. Mas a raiz disso vai mais fundo. Friedrich Nietzsche já alertava: o homem que não sabe obedecer não pode comandar. Mas o contrário também é verdadeiro. O homem que nunca aprendeu a comandar vira escravo até dos olhares. E é isso que te adoece em silêncio. Você virou um personagem do seu próprio teatro. Escolhe palavras com medo de ofender. Calcula gestos com medo de parecer arrogante. Diminui sua presença com medo de incomodar. Você se adapta, mas perde identidade. Você agrada, mas perde essência. Você sorri, mas por dentro sangra. A verdade é dura. Você se esqueceu de ser soberano. E quem esquece sua soberania vira mendigo emocional. Jean-Paul Sartre, o filósofo do existencialismo, dizia: o inferno são os outros. Mas não porque os outros sejam maus, e sim porque você os colocou como juízes da sua existência. Você não é intocável porque não se conhece. Você vive nos olhos alheios. Seu eu está fragmentado nos julgamentos, nos likes, nos elogios. Você é um reflexo, e um reflexo nunca impõe respeito. O problema oculto é esse: você tem medo de desagradar, medo de confrontar, medo de mostrar sua verdadeira face, medo de assumir que, às vezes, você também quer poder. Mas aqui vai um segredo brutal que Maquiavel sussurra por trás das páginas de O Príncipe.
A moral que te ensinaram não foi feita para te libertar, foi feita para te domesticar. Você é gentil, porque tem medo. Você é leal, porque quer ser aceito. Você é humilde, porque não aprendeu a ser grande sem culpa. E tudo isso te transforma em alguém, tocado demais, tocado pelas emoções dos outros, tocado pelas palavras dos outros, tocado pelas rejeições, pelas críticas, pelas promessas vazias. Você precisa reaprender a ser inteiro, não um homem bom, mas um homem inteiro. Arthur Schopenhauer dizia que o ser humano é movido pela vontade, uma força cega, irracional, incessante, e essa vontade, esse desejo de ser amado, aceito, validado, te tornou escravo. Você é tocável porque tem medo de ser sozinho, porque confunde solidão com insignificância, e por isso se ajoelha diante de qualquer um que prometa pertencimento. Mas Maquiavel e Schopenhauer concordariam. A liberdade começa quando você abandona o desejo de ser querido, não de forma cínica, mas de forma soberana, porque o verdadeiro respeito nasce quando você não depende dele. Você precisa morrer para o bom menino dentro de si, para a criança que pede aprovação, para o adolescente que tem medo de parecer duro demais. Só então nascerá o homem intocável, aquele que tem moral, mas não a exibe, que tem poder, mas não o implora, que pode ser doce, mas também pode ser fogo. E esse renascimento só é possível quando você encara o problema oculto com olhos de aço. Mas e as consequências? O que acontece quando você segue vivendo como está? Quando ignora essa verdade e continua buscando aceitação como um cão sem dono? Na próxima sessão, vamos explorar as consequências invisíveis dessa fragilidade psicológica, como ela te impede de ser desejado, respeitado e até mesmo amado. Porque, ironicamente, quanto mais você tenta agradar, mais você repele. E quanto mais tenta provar seu valor, mais insignificante se torna. Você não percebe, mas cada vez que abaixa a cabeça para evitar um conflito, cada vez que silencia uma opinião para não desagradar, cada vez que sorri quando queria gritar, uma parte de você morre. E o pior, os outros sentem isso. Eles talvez não saibam explicar, mas algo em você começa a cheirar fraco. Algo em sua presença deixa de ser sólido, torna-se ar, e você começa a sumir, mesmo estando presente. Esse é o efeito colateral da submissão invisível. Você se dissolve. Sua identidade perde bordas. Sua existência se torna neutra. E ninguém deseja o neutro. Ninguém respeita o que não oferece risco. Ninguém se apaixona pelo que não impõe impacto. Veja bem, não é sobre ser agressivo. É sobre ter contorno. É sobre ser alguém que carrega uma estrutura interna tão firme que os outros são forçados a parar e ajustar o tom, se não por amor, por instinto. Mas o que acontece quando você não tem esse núcleo? Você vira um eterno figurante da vida dos outros. Está sempre disponível, sempre educado, sempre maleável e por isso mesmo dispensável. Você quer ser necessário? Torne-se raro. Mas a maioria faz o oposto. Se oferece demais, se explica demais, se desculpa por existir. E então nasce a consequência mais perversa de todas. Você vira o tipo de homem que ninguém teme perder. Maquiavel via isso claramente. Ele observava como os príncipes que desejavam agradar a todos acabavam sendo os mais fracos. E como aqueles que impunham distância, mistério e imprevisibilidade se tornavam lendas. Mas no seu mundo moderno, essa lógica ainda domina. Você só precisa olhar com olhos abertos. Quantas vezes você viu pessoas sendo promovidas não por competência, mas por presença? Quantas vezes viu homens sendo ignorados, não por falta de beleza ou inteligência, mas por excesso de carência? Você pode ter todos os atributos certos, aparência, educação, valores, mas se sua energia comunica necessidade, dependência, urgência emocional, você será descartado, sem aviso, sem razão aparente.
apenas porque sua presença não impõe nada, e isso tem raiz profunda. A psicologia chama de disponibilidade emocional irrestrita, um comportamento inconsciente onde você oferece tudo de si sem exigir nada em troca. Parece nobre, mas é uma forma de autoabandono. A neurociência confirma, o cérebro humano é programado para responder mais fortemente a estímulos imprevisíveis. O que está sempre disponível perde valor. O que some, reaparece, desafia, gera dúvida, prende. Isso vale para o amor, para o poder, para o respeito. E ainda assim, você se entrega fácil. Diz sim rápido demais, compartilha demais, sorri demais. E o mundo simplesmente te passa por cima. Você não percebe que há uma economia secreta operando. Quanto menos você se valoriza, mais caro os outros te cobram. Maquiavel dizia que, para ser respeitado, um príncipe deve saber ser amado quando convém e temido quando necessário. Mas você quer ser amado o tempo todo. Quer ser compreendido, acolhido, validado. Quer que gostem de você, mesmo que precise se diminuir para isso. E o preço disso é devastador. Você perde a autoridade, você perde o mistério, você perde o magnetismo. Sim, há uma força erótica no poder silencioso, no homem que fala pouco, mas cuida de seus limites, no homem que não se justifica, que não entra em debates inúteis, que não mendiga a atenção. Esse é o homem que se torna intocável e por isso mesmo desejado. Mas você se toca demais, se abre demais, se entrega rápido, esperando que isso inspire gratidão, mas não inspira. Porque, como dizia Schopenhauer, a cortesia excessiva muitas vezes é lida como fraqueza, e a fraqueza, por mais doce que seja, não desperta desejo. Pior ainda, ela desperta culpa. Sim, as pessoas que te usam, elas sentem culpa, mas continuam usando, porque no fundo você permite. Você é como um castelo com todas as portas destrancadas. Você sorri para o inimigo e oferece chá. E quando ele te golpeia, você pergunta se ele quer mais açúcar. Mas e se você colocasse trancas? E se olhasse nos olhos sem medo de afastar? E se entendesse que o medo de te perder é o maior afrodisíaco que existe? A vida não premia os agradáveis. Premia os que sabem onde começam e onde não permitem ser invadidos. E aqui está a ironia que Maquiavel jamais deixaria passar. Ao tentar ser amado o tempo todo, você se torna descartável. Ao aceitar ser temido em momentos cruciais, você se torna inesquecível. Essa é a crueldade sutil do mundo. E você precisa aprender a jogá-lo como um xadrez, não como um campo de flores, mas como mudar isso, como romper com décadas de condicionamento, como reconstruir sua presença de forma que ela irradie poder sem precisar dizer uma palavra. A resposta não está apenas em técnicas, mas em uma rebelião interna. Na próxima sessão, vamos atravessar essa fronteira. Você vai conhecer os princípios duros, brutais, libertadores, que transformam um homem tocável em alguém que ninguém ousa subestimar. Um ser que pode ser doce, mas nunca será fraco, que pode ser generoso, mas jamais será burro. Você está pronto para cruzar esse abismo? Você já sentiu a ruptura. Agora vem a escolha. Você pode continuar vivendo como vive, oferecendo sua alma como presente para pessoas que sequer pediram, mendigando por migalhas de respeito e confundindo docilidade com dignidade. Ou pode declarar guerra, não contra os outros, mas contra o sistema interno que te manteve fraco. Essa é a verdadeira rebelião. Matar o homem que agradava e dar nascimento ao homem que impõe. Mas como? Maquiavel diria: comece desaprendendo. Desaprenda a ser previsível. Desaprenda a ser totalmente transparente. Desaprenda a dar mais do que o necessário. Desaprenda a responder imediatamente, a se explicar, a se justificar. Porque cada explicação demais é um veneno lento. Cada confissão precipitada é um tijolo a menos na sua muralha.
Cada entrega desnecessária é uma parte da sua alma sendo rifada por centavos de aprovação. Você quer ser respeitado? Aprenda a ser escasso. A escassez cria valor. A distância impõe tensão. O silêncio desperta curiosidade. Isso é poder. E poder, como ensinava Maquiavel, não se pede, se cultiva. Ele via o poder como uma arquitetura invisível, feita de gestos contidos, pausas calculadas, presença firme. Não é o grito que impõe medo, é a ausência de medo ao encarar o silêncio. E a rebelião começa exatamente aí, na recusa em ser acessível demais. Veja os grandes líderes. Os homens que entravam em um salão e mudavam a atmosfera sem falar uma palavra. Eles sabiam o que você precisa aprender agora. A autoridade não é algo que se exige, é algo que se irradia. Mas você não pode irradiar nada se está vazio por dentro. Por isso, a reconstrução exige solitude, não solidão, solitude. Um estado onde você se retira não para fugir do mundo, mas para retomar a posse de si. Schopenhauer dizia que a mente comum se alimenta do exterior, enquanto a mente forte se alimenta de si mesma. E é nesse alimento que nasce o homem intocável, aquele que não busca validação porque já se basta, aquele que não precisa ser compreendido porque já se compreende. Aquele que não vive em função de ser desejado, porque ele próprio é o desejo encarnado. Mas isso exige rupturas. A primeira ruptura, a necessidade de ser querido. Delete isso do seu código. Ser querido é consequência, não propósito. Seu objetivo não é agradar, seu objetivo é marcar. E às vezes, para marcar, é preciso incomodar. A segunda ruptura, o medo do confronto. Você nunca será intocável se foge do conflito como criança foge do escuro. Você não precisa ser beligerante, mas precisa ser irredutível quando seus valores são testados. Você tem direito a silêncio. Você tem direito a negar. Você tem direito a dizer não gostei e manter a firmeza no olhar. Cada não que você aprende a dar é um passo rumo à liberdade. A terceira ruptura, a vontade de explicar tudo. A mente fraca quer justificar cada ação, cada palavra, cada ausência. A mente forte sabe que o silêncio é uma linguagem superior. Você não deve se justificar, deve se impor. E se não for compreendido, melhor ainda. Porque o mistério é o maior aliado do respeito. Maquiavel via isso com perfeição. Poucos veem o que você é. Muitos veem o que você aparenta. E o segredo está em moldar a aparência sem entregar o coração. Seja cordial, mas nunca revelador. Seja acessível, mas nunca vulnerável. Seja firme, mas sem precisar se exaltar. Agora veja como isso se aplica ao mundo real. Imagine que alguém te desafia publicamente. O homem comum se agita, reage, se justifica. O homem intocável observa, e com um único gesto, um único comentário cirúrgico, desmonta o outro sem perder a calma. Isso é presença, isso é estrutura, isso é poder. O tipo de poder que Maquiavel admirava, o poder da contenção. A quarta ruptura, o excesso de acesso emocional. Você não precisa mostrar tudo o que sente. Você não precisa ser um livro aberto, você precisa ser um cofre. Quem quiser te decifrar, terá que pagar o preço. E aqui está o segredo final dessa etapa. O homem intocável não é o mais agressivo, é o mais contido, porque conter-se é a forma mais elevada de comando. Você vai notar que ao aplicar essas mudanças, o mundo reage. Pessoas que te ignoravam começam a te observar. Pessoas que te usavam começam a te respeitar. Pessoas que te evitavam começam a se atrair. Por quê? Porque você não está mais oferecendo sua alma em liquidação. Você se tornou caro. E o que é caro, raramente é tocado. Essa é a rebelião que Maquiavel pregaria se vivesse hoje. Não contra reis ou estados, mas contra o autoabandono. Você pode continuar sendo amado por todos e respeitado por ninguém, ou pode se tornar um mistério indecifrável.
um homem que carrega luz, mas também sombra, que sabe amar, mas sabe partir, que sabe acolher, mas sabe impor. Esse é o homem que ninguém ousa derrubar, porque ele é pedra, ele é ausência, ele é intocável. Mas agora, resta uma última peça nesse tabuleiro. O que acontece quando você finalmente se torna esse homem? O que muda na sua percepção da vida, do mundo, de si? Na última sessão, você verá a revelação final. A verdade que Maquiavel não escreveu com palavras, mas deixou entrelinhada, como um veneno para os fracos e um antídoto para os fortes. Está pronto para descobrir? Então, você chegou até aqui. Rompeu com a ilusão da bondade passiva, desmascarou a fragilidade que você chamava de empatia, rasgou a máscara da necessidade, reestruturou seu silêncio, endureceu o olhar e, pela primeira vez na vida, você começa a sentir um tipo diferente de paz. Não é uma paz confortável, é uma paz densa, pesada, solene, como estar sozinho em uma catedral vazia. Mas é nessa solidão que você descobre o que Maquiavel nunca disse com todas as letras, mas deixou implícito em cada conselho, em cada análise de poder, em cada verdade incômoda. O verdadeiro poder é a liberdade de não precisar mais de ninguém. Pense nisso. O homem que não precisa ser compreendido, não precisa ser aprovado, não precisa ser seguido, não precisa ser desejado. Esse homem é indomável. Ele ainda pode amar, pode se entregar, pode fazer alianças, pode estender a mão. Mas ele não é movido por isso. Ele não vive em função disso. E por isso mesmo, ele é irresistível. Aqui está a realização mais poderosa. Você não nasceu para ser aceito. Você nasceu para ser inteiro. Tudo o que a sociedade tentou te ensinar, seja pela moral, pela cultura, pela educação ou pela religião, foi uma engenharia emocional para te fazer domesticável. Te disseram que ser bom era o suficiente, mas nunca te explicaram que a bondade sem força é ignorada, que a compaixão sem limites vira servidão, que o perdão sem critério vira autoabandono. Maquiavel, se estivesse ao seu lado agora, não te mandaria amar menos, mas sim se amar primeiro. E se amar de uma forma que você não permita que nenhum olhar externo defina seu valor. Nietzsche chamaria isso de o nascimento do Übermensch, o homem que transcende a moral de rebanho e cria sua própria bússola. O homem que não precisa mais perguntar quem ele é, porque ele é. É quando você para de perguntar o que devo fazer para ser aceito e começa a se perguntar o que eu tolero, o que eu permito, o que eu jamais aceito de mim mesmo. Essa inversão muda tudo. Você deixa de ser produto do mundo e começa a ser autor dele. De repente, o que antes te paralisava, o medo da rejeição, da crítica, da solidão, já não tem mais o mesmo peso, porque agora você sabe, você é seu próprio território, você é sua própria proteção, você é sua própria resposta. Isso assusta os fracos, porque o fraco precisa de validação para existir, precisa da multidão, da plateia, do espelho, mas o intocável, ele olha para o mundo como quem já viu tudo, como quem sabe que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em não ser controlado por nada, nem pelos elogios, nem pelos ataques, nem pelos afetos. Essa liberdade é silenciosa, mas quando ela chega, você muda. Sua postura muda, sua fala desacelera, seu olhar pesa mais, você se torna presença. E presença é a forma mais sofisticada de comando. Maquiavel jamais escreveu isso em capítulos, mas ele sabia. O homem verdadeiramente poderoso é aquele que domina a si mesmo e que, por isso, se torna imprevisível para todos os outros. Ele pode estar cercado e ainda assim estar no controle. Pode ser atacado e ainda assim sair mais forte. Pode ser desejado e ainda assim manter distância, porque ele não precisa. E quando você não precisa, você pode escolher. É essa liberdade que te torna temido. É essa serenidade que te torna desejado.
É essa clareza que te torna intocável. Você não é mais um escravo da expectativa. Você não implora mais por pertencimento. Você não entrega sua alma em prestações só para sentir que faz parte. Agora você faz presença. E aqui vai uma verdade que você talvez nunca tenha ouvido com todas as letras. O mundo respeita quem se basta. O mundo deseja quem impõe silêncio sem ameaçar. O mundo se curva diante de quem carrega mistério e não pede para ser entendido. Essa é a essência do príncipe de Maquiavel. Não um tirano, mas um soberano. Não um manipulador, mas um estrategista do espírito. E é esse espírito que agora começa a surgir dentro de você. Mas atenção, isso não é um estado fixo, é uma prática diária. Todo dia, o mundo vai tentar te puxar de volta. Vai tentar te tocar com chantagens emocionais, com carências, com elogios falsos. Vai te oferecer prazer, à custa da sua dignidade. E você terá que escolher sempre ser amado ou ser livre. Essa escolha define quem você será no silêncio do seu quarto, na hora da rejeição, na hora do abandono, na hora da decisão difícil. Você quer ser tocado? Ou quer ser respeitado? Quer ser lembrado como alguém que cedia sempre? Ou como alguém que moldava o ambiente só com a própria postura? A resposta está aí, na sua pele, no seu olhar, no seu silêncio. E talvez, apenas talvez, você finalmente tenha compreendido o que Maquiavel quis dizer quando escreveu: os homens, em geral, julgam mais com os olhos do que com as mãos. Todos podem ver o que você aparenta ser. Poucos sentem o que você realmente é. Então, a única pergunta que resta é: você vai continuar sendo o que o mundo vê? Ou vai se tornar aquilo que ninguém jamais poderá tocar?